Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos ao primeiro Nerdcast. Boa noite. Boa noite, só. Não gosto de dar bom dia pras pessoas. Porque tá de noite, pô. Meu nome é Bruno Paiva. Vocês não me conhecem ainda, vocês acompanham a Mestre TV. Eu já fiz um vídeo, né? Mas só que eu não sei se ainda me conhecem tanto, igual o Kojiro, que tá aqui comigo também. Fala, galera. E a Fernanda. E Pode aí? se apresentar? Fernanda. Manda de novo que eu falei junto. Fernanda. Beleza. Eu. Eu vou explicar um pouco o que é o Nerdcast, porque eu falei bem básico para vocês, né? E assim, eu acho que o público da página talvez não saiba também o que é. Mais ou menos como se fosse um programa de rádio, né? Mas aqui a diferença desse podcast é que ele tem uma linguagem um pouco mais descontraída e não tem as propagandas igual tem no rádio também. Isso é ótimo. A gente vai fazer 4 blocos. A gente faz um primeiro de apresentação. Depois a gente vai comentar um pouco as notícias. Depois a gente vai comentar um assunto principal, né? Como algumas pessoas já sabem, eu falei na página, né, do Facebook. A gente vai fazer uma homenagem pro Careca, uma coisa bem simples, nada muito grande por enquanto. A gente quer fazer uma parada assim, descontraída, sabe? Só que a gente também não pode deixar de homenagear, né, o Careca, porque já faz um tempo que ele se foi, né? E a gente ainda não fez nada assim de homenagem, muita coisa assim, apesar de a gente planejar. E o último bloco, a gente dá alguns avisos e é isso. Eu acho que é válido, né, fazer qualquer tipo de homenagem, né, mesmo que seja simples, né, que a gente tá fazendo agora. E com certeza, quando fizer um ano que vai coincidir com a data de aniversário da cidade de São Paulo, a gente tem que fazer alguma coisa grande, alguma coisa que mereça, alguma coisa. Com certeza, eu pensei também no aniversário dele, que vai ser agora em setembro. Eu dei uma sumida agora porque o Wi-Fi deu uma bugada, mas tô voltando agora. E a gente pode fazer uns vídeos e tal. Eu tô tentando sempre combinar com o Kojiro, mas nunca dá certo. Mas uma hora vai dar certo, igual tá dando agora pra gente gravar aí podcast. Assim, o Careca, ele fazia amizade muito fácil, né? Com todo mundo. Exatamente. Assim. Exatamente. Em 5 minutos ele já virava amigo de alguém. Nossa, eu admirava muito isso, né? Porque eu não sou assim, sabe? Eu sou mais reservado também. Pra a pessoa me virar amigo assim, demora um pouquinho, não é? Eu já sou um pouco diferente deles. Então, vamos para a próxima parte? Vamos. Eu pesquisei Mestre TV no Google Notícias. Saiu umas coisas assim muito antigas, sabe? Essa é uma parada aqui de 2011. Equipe do Mestre TV pede desculpas à repórter Monalisa Perrone. Isso já faz um tempo, né? Já faz 7 anos. Eu não sabia, nem lembrava que fazia tanto tempo. Faz tempinho já. Foi mais ou menos nessa época que eu conheci ele. Sério? Eu ainda fui, eu já conhecia ele, mas eu fui fazer parte depois, né? Aí, esse site aqui chama Momento Verdadeiro, vocês conhecem? Não. Apesar de que tem o Dante, ele tem vários grupos e vários sitezinhos que ele monta e ele sempre publica notícias do Careca também. Não sei se esse é dele. Eu tô lendo que o autor é Washington Luiz. Vocês não conhecem, não? Não. Ah, deve ser acho que eu sei que é algum amigo dele. Do Sul, acho que é do Sul, né? Não, esse é o Dante. Pode ter mais também, né? Vai saber. Porque o Dante também sempre publica coisas e tal. Aí a nota que eles soltaram é essa aqui, ó. Mais uma vez, a Mestre TV mostra que cada dia que se passa está ficando mais forte e muito mais conhecido. Vejam vocês como nós somos a revolução contra a Rede Globo de televisão, que destrói cada dia mais os jovens brasileiros. Aí isso daí tá falando que tava no blog. Como você é mais envolvido no blog, Kojiro, você sabe alguma coisa disso? Eu lembro... Sim, foi logo no começo. Foi logo quando estourou, né? Um pouco antes de estourar ali aquela da Mona Lisa, né? Ele começou a invadir vários links, né? Principalmente no caso do Nardoni lá, né? Foi o primeiro, né? Foi o mais... Mas ele invadiu, acho que umas 3 vezes seguidas, assim, sabe? 3 dias seguidos. Porque foi tipo uma semana. Mas só que esse foi o que ficou maior, né? Esse do o maior foi o do Deselegante. Isso, virou até... Foi da Mona Lisa. Foi...
2011. Foi quando ele trombou lá com a Mona Lisa e tava ao vivo no Jornal Hoje e a Sandra Lemberg lá soltou o Deselegante. E virou, tem mais 2 memes, que é o Próxima Semana, né, também. E o Me Derrubaram Aqui. Você sabe que o Deselegante, o Me Derrubaram Aqui, ó, e na próxima semana ainda são usados, ainda hoje, os vídeos do YouTube? Eu vejo de vez em quando. Sim. Canal famoso. Então, aí aqui, nessa mesma notícia, tem uns comentários aqui. Vocês estão animados a ver o que é? Que tem muita crítica aqui. Claro, fala aí. Ó, vamos lá. O Aulas e Provas falou assim: merde de sintaxe também. O pedido de desculpas tem um erro grave de sintaxe. O que vocês pensam disso? Eu não sei nem o que é isso. Ela faltou nessa aula. Faltei nessa aula, cara. Me explica aí qual é que é, o que ele quis dizer com isso. O que ele quis dizer com isso? Assim, eu não entendi se é alguma coisa de gramática ou se falou que a frase está errada, alguma coisa assim, a ordem da frase está errada. Mas assim, eu não acho, eu não vi nenhum erro, não. Eu acho que o cara tá forçando aqui. Não, vai pro próximo. Mas sabe o que eu acho, só assim, quebrando o protocolo, né? O que eu mais gosto de ler são os comentários das invasões e das coisas que a gente fez, os vídeos nossos. Ou a galera ama, chama de herói, ou odeia e fala que seus vagabundos, não tem nada pra fazer. É exatamente isso que fala aqui no outro comentário. Fala assim: o que esperar de uma gangue que tem merde no nome? Bando de vândalos, acéfalos e desocupados. Também, né? Mas é que as pessoas não entendem agora falando sério, a proporção, a essência, o significado daquilo, o porquê daquilo. Então vai ter muito hater mesmo. Mas só que assim, Koji, o que você falou assim, ver comentário, é tipo um insight de jornal, essas coisas? Oi? Conversando com o garçom. Acabei de saber que eu tô na promoção agora aqui do... Você vai trazer as fritas, né? Ó, eu vou pagar menos e vou ganhar fritas ainda. Olha que bom, onde que é esse bar aí, meu? Também. Aqui na minha quebrada, velho. Aqui na Vila Mariana. Olha que rico ele. Na minha quebrada. Quebrada, olha como ele fala. Quebrada. Mora nobre e falando que é quebrada. Deixa eu achar algum comentário bom aqui. Achei um aqui. Vocês deveriam fazer isso mais vezes, sim. Aproveitando a oportunidade, pega o microfone e fala que a Globo é dos Illuminati. É que era essa a intenção. Então, é a nossa forma de chamar atenção, né? É que às vezes as pessoas não entendem que você tem tipo 2 segundos, 3 segundos, é difícil passar uma mensagem super elaborada, né? É verdade. Então, a princípio, era só chamar as pessoas para a ideia da Merge TV. Aí as pessoas por aí iam chegar onde a gente queria que eles chegassem. Aí eu sempre vejo assim, muito ou no YouTube, em qualquer lugar assim que a Merge TV aparece, por que eles não desligam a televisão? Ou se não tá gostando da programação da Globo, muda de canal. E assim, eu acho que isso é simplista demais, sabe? Eu acho que assim, só você mudar de canal é meio que você querer assim, eu não tô assistindo a Globo, mas só que não é por isso que ela para de existir. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? A minha opinião sobre isso daí, meu, é que é a mesma que a sua. Isso não vai deixar de existir. Só que a maneira que a gente tem de chamar a atenção já coloca uma dúvida na cabeça das pessoas, entendeu? Que era essa a intenção. Eu acho do caralho essa questão de subversão, entendeu? É uma coisa de quebrar paradigma a rotina das pessoas. O pessoal tá vendo lá o jornal e de repente aparece alguém atrapalhando. Hoje tá banalizado, né? Mas antigamente era mais subversivo fazer essas coisas. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm a liberdade de expressão, ela é mais divulgada, é mais mostrada, as pessoas têm a vontade e fazem. Não é como se antigamente que, não vou fazer isso, não vou. Hoje em dia não, a gente vai lá, acha alguma coisa errada, as pessoas se manifestam contra isso. Tá no começo, mas tá melhorando ainda. Tô vendo um aumento. Em 2011, fazer isso era muito subversivo, porque o povo era muito acomodado. Exatamente. Ainda é, mas
Antes era muito mais. É que tá no começo, né, Cogino? As coisas estão começando a fluir agora, entendeu? Agora que tá começando as pessoas a abrir a mente, acho que por causa que tem muita informação e hoje as pessoas têm acesso a muita informação, então elas começam a se colocar em dúvida, né? Ah, será que é isso mesmo? Será que não é? Entendeu? Acho que é bem por aí. Assim, a minha opinião é que a internet, ela meio que ajuda muito, né? Ajudou muito, porque você falou essa parada de 2011, as pessoas não se manifestavam tanto, elas eram mais na delas e tal. E a internet, assim, meio que deu liberdade para as pessoas falarem o que elas pensam. Agora, hoje em dia, assim, como a Fernanda falou, a gente tem muita informação. Esse tipo de manifestação, por exemplo, invadindo um link, se torna mais, assim, uma coisa mais possível, assim, né? É o que eu acho. Sim, concordo. Mas vocês não acham que, por exemplo, hoje em dia, todo mundo tem voz na internet. Mas você não acha que isso é um catarse? Você acha que isso não é uma válvula de escape para... já desabafei, então beleza. Também, é que depende também da pessoa, do que ela quer mostrar, do que ela quer colocar, entendeu? Então varia muito, depende muito. Hoje em dia tudo tem... Você tem um canal na internet, você tem um grupo que você chama atenção e aquele grupo começa a te seguir. Então, todo mundo é formador de opinião, entendeu? E hoje tem essa liberdade de você ter se espelhar em alguém e seguir, entendeu? Sim. Antigamente não tinha, você tinha o quê? Você tinha exatamente da Globo, uma novela, o cara, vamos espelhar nele, mas não tinha essa coisa das minorias, ou então do que você acha errado. Acho que se tinha, as pessoas não eram tão escutadas como é hoje, porque hoje chama muita atenção, hoje tem câmera para todo que é lugar, cara. Hoje abriu muita possibilidade. Exatamente. Eu ia falar uma parada aqui e acabei esquecendo. Nossa. Não, qual que foi o ponto que você trouxe mesmo, Cogito? Só para eu lembrar o que era. O que você Se trouxe, não é só um desabafo das pessoas, a válvula de escape. Verdade. Assim, eu acho que não é só esse desabafo, não, sabe? Porque tem essa possibilidade da pessoa acompanhar aquilo, curtir, sabe? E depois a pessoa, por exemplo, se for um post no Facebook, ela pode divulgar esse post, ela pode enviar por exemplo, se for uma reclamação contra uma empresa, ela pode enviar esse post no inbox da empresa, pro e-mail da empresa, sabe? Não é uma coisa assim... E deixar um comentário que todo mundo vai procurar no Google e vai ver, né? Aquilo ali prejudica muito. E antigamente as pessoas, acho que os donos de empresas, eles não tinham tanto medo disso. Tipo, eles cagavam um pouco para isso, entendeu? Hoje já tem uma coisa que pode manchar. Às vezes esse post um post no Facebook reclamando pode virar até uma notícia, assim, né? Em site, ou até mesmo na jornal. Eu acho que é válido qualquer forma de expressão. Sim. Também acho. A que o Careca usava, né, no caso, e também se tornou nossa, porque a gente fez parte disso, é difícil de algumas pessoas que hoje em dia estão começando a aprender e ainda são um pouco leigas, ignorantes nessa parte, mas de entender o porquê daquilo, né? Porque tudo tinha um motivo, tinha um porquê, não era só um bando de vagabundo fazendo uma zoeira, não. Também não deixa de ser. Por outro lado, era mais para chamar a atenção das pessoas do porquê, o que está acontecendo, o que essa empresa como a Globo, o que ela promove, que tipo de informação, o que ela manipula, o que ela quer fazer. A massa, que a maioria das televisões do Brasil são ligadas na Globo. Você vai num cabeleireiro, tá na Globo. Você vai numa padaria, tá na Globo. Então, ela divulga informação muito mais além há muito tempo. Então... será que não tem nada errado? Entendeu? Então, hoje em dia está começando a ter essa dúvida, e o Careca ele começou a promover essa dúvida de uma maneira mais escrachada e tal, ok. Só que cada um se expressa da sua maneira, e foi essa que ele encontrou de tentar colocar essa dúvida na cabeça das pessoas, entendeu? O mais interessante foi que ele tinha uma sabedoria própria dele. Às vezes ele não sabia verbalizar exatamente o que ele queria dizer. Mas ele tinha uma sabedoria ali. Sim, sim. Ali, por exemplo, quando ele invadiu do Nardoni, no caso do Nardoni, ele disse para um jornal, acho que foi a Folha que entrevistou ele, ele disse que ele ficou revoltado com o espetáculo que estavam se fazendo em torno do julgamento.
Exatamente, exatamente. Esse é o ponto, assim. A espetacularização. É complicado. A imprensa, ela manipula as coisas e ela também faz com que o chamar de atenção que ela chama de tantas pessoas, isso acaba atrapalhando, porque aí vai todo mundo em cima e tal. E foi isso, exatamente isso que ele quis chamar a atenção mesmo. Que se era um circo, faltava um palhaço. Era uma coisa que ele sempre falava. Uma outra coisa, e só anos depois que eu entendi. Vocês lembram das manifestações de 2013? Sim. Na época, eu participava de todas. E ele fez um vídeo e comentava comigo também. Ele comentava que, sai dessa. Não fica lá nas manifestações. O que ele queria dizer com aquilo, né? Que não valeria a pena, às vezes, não que não vale a pena, mas ele sentiu que aquele momento era algo que estava sendo manipulado, arquitetado por alguém. Sim. E aí ele preferiu, e raciocinou que era melhor não participar daquilo. Anos depois, eu entendi que era verdade mesmo. Existia assim, alguém por trás ali insuflando os movimentos para chegar onde chegamos hoje, entendeu? Mais alguma coisa, então? Kojiro? Olha, por enquanto não, vai fluindo, a gente vai falando, vai fluindo. Nossa, ele demorou, eu achei que ia vir um textão. Então a gente vai pro próximo bloco agora, beleza? Beleza. Certo. Beleza, vamos pro bloco principal agora, que a gente vai comentar, fazer essa homenagem pro Careca, né? Cada um vai comentar como é que foi a sua relação, sua história com ele, como conheceu. Agora que a gente vai entrar nessa parte mais a fundo mesmo. Beleza, então. Pode ir. Demorou. O quê? Agora? Ué. Agora, Já tá gravando. Ai. Mano, eu conheci o Careca, acho que foi. Eu não lembro o ano exatamente, mas acho que foi. Sei lá, eu não lembro. Acho que foi. Não tinha, cara. Já era Careca, tanto que o apelido dele era Verón, exatamente por causa desse goleiro, jogador, sei lá, da Argentina. Não era Vera Verão, não é? Não era. Não, era careca, né? Mas era branco igual. Mas enfim, mas tem um detalhe, ó. Você perguntou de careca, mas ele não tinha cavanhaque nem bigode na época. Ele só era todo liso, parecia uma cabeça de ovo. E a gente se conheceu num bar chamado General, que ficava aqui na Zona Norte e tal. Eu tinha muitos amigos em comum com ele e conheci ele lá. Mas isso faz mais de 10 anos. Faz. Vixe, foi antes dos canais, bem antes de todas essas ideias e tal que ele tinha, que ele começou a ter e tal. Faz muito tempo, foi a coisa, acho que 2007, 2006 e tal. Não sei precisar a data, mas foi por aí. Aí a gente se conheceu, se tornou amigo, mas aquela coisa aleatória, não era amigo de conviver junto. Aí passou muito tempo, quando foi em 2013 ou 2014, também não me sei precisar a data. Eu soube do canal dele, a gente voltou a se falar, tudo, se reencontrou ali no Facebook e tal, e voltamos a conversar, e ele já conheceu o Kojiro, já mostrou os vídeos e tal, me interessei, e a gente começou a gravar junto, por volta desse ano aí. Só que como a gente mora perto, durante esse ano, 1 ano e meio inteiro, por aí, 1 ano e meio, quase 2 anos, a gente se via todos os dias, assim, pelo menos umas 3 vezes por semana, a gente estava se vendo, sempre estava tendo contato, e aí a gente se tornou muito amigo nessa época. E depois disso, passou esse tempo de 1 ano e meio, aí eu comecei a namorar, e ele continuou, e eu não queria muito que invadir link, eu queria mais fazer os vídeos mais de boa, aqueles mais de humor e tal, apesar de concordar com a ideia dele da invasão de links, mas não dava para fazer isso também porque do meu trabalho e tal, e não dava. Enfim, aí a gente foi parando, e depois a gente entrou em divergências de ideias, por causa disso, que ele queria fazer um tipo de coisa, e eu achava que a gente se daria melhor, ou fazendo outro tipo de coisa. E a gente parou de se falar, e passou um tempo, a gente não se falou, não nos falamos mais. Eu cheguei a ver ele na parada gay,
nas duas paradas gays, depois desse tempo que a gente parou de se falar, eu encontrei ele. No meio de 4 milhões de pessoas, a gente se encontrou. E a gente falou, precisamos marcar, tal. Então, a gente já não tinha mais uma treta, só que a gente não se encontrava também mais como antigamente. E a gente marcava de se ver e tal, e nunca dava certo. E eu fui deixando para lá também, porque eu fui seguindo a minha vida, ele foi seguindo a dele. E depois eu soube que ele estava namorando, tal, fiquei mais feliz por ele e tal. E quando foi o belo dia o dia muito zoado, muito horrível, que foi quando eu soube, e ainda demorei muito a acreditar no que tinha acontecido, fui saber no outro dia, porque eu pedi para a Paula ligar no hospital com o nome dele, os dados que eu sabia de data de aniversário e tal, de nascimento e o nome dele, para ter certeza, porque uma notícia compartilhada do Face, ainda mais de quem me falou, eu falei, é mentira, com certeza essa pessoa tá mentindo e tal. E aí essa pessoa me mandou os prints, porque eu era bloqueada no Face dele, e essa pessoa me mandou os prints e tal, eu falei, não, imagina, não, como, imagina. E até o outro dia, eu lembro que aquele dia eu não dormi bem, porque eu queria acordar para ter certeza do que estava acontecendo, e foi quando de manhã eu pedi para a Paula ligar, e lá o que falaram foi que era verdade, e eu ainda assim eu tive que ir para ver, porque no momento que a gente perde alguém que, mesmo que a gente não esteja falando mais, mas de certa maneira fez parte da sua vida durante um período muito, não muito grande de anos, mas como que eu... íntegro, intenso. Durante pouco tempo que teve, foi muito intenso. Então, aquilo dali, nossa, baixou minha pressão, eu fiquei muito chateada mesmo. Foi como o Kojiro acabou de falar, foi intenso, não foi muito, eu já conhecia antes, mas não era tão intenso, mas aquele ano que a gente gravou, aquele ano que eu frequentava a casa dele, ele frequentava a minha casa, porque a gente mora perto, e toda noite ele vinha, às vezes ele vinha só para me trazer e tal. Então a gente se desenvolveu uma amizade assim muito intensa e muito gostosa de se ter. Lógico que a gente brigava, lógico que ele tinha lá seus defeitos, eu tinha os meus, a gente entrava em divergência, mas no contexto geral a gente era muito amigo intenso, assim, muito de zoeira, vamos fazer isso, vamos escrever tal coisa, vamos. E de improviso também, que era uma coisa que a gente gostava muito de fazer, pelo menos eu e ele, quando estava junto, só eu e ele, a gente fazia muito essa questão do improviso nos vídeos. E isso também agradeço muito ele, porque eu comecei a gostar disso, eu gosto disso, gosto muito de estar ali no vídeo, de brincar muito com isso. E isso eu agradeço a ele, e pela amizade intensa que ele me proporcionou, de várias conversas, várias risadas, várias brigas também, mas tudo foi muito válido assim para minha vida. Tá bem. Eu quis dizer que você foi falando e vai passando um filme na cabeça, né? Minha narrativa é boa, ele também falava. Zoeira, não. Mas é lógico que foi muito gostoso. Eu lembro um dia, Kojiro, que você vai lembrar aquele dia que a gente foi e tal, fomos gravar lá para aquele programa da Varão. Da Varão, E a gente saiu, tal, foi no mercado, comemos queijo, depois a gente entrou no ônibus. Comemos, e o cara, ele não queria, né? Eu tinha o dinheiro e os meninos iam gravar, a gente ia gravar, tipo, alguma coisa lá no ônibus, e eles passaram, e eu tinha o dinheiro para pagar, e o motorista, não, você não vai passar, o cobrador, não, você não vai passar, tal. Eu falei, não, mas eu tô com o dinheiro, quem não quer receber é você, e pulei a catraca, e foi no meio do vídeo. O que o Careca desenvolveu em nós três, tanto no Gorgo, no Kojiro, em mim, foi fazer o improviso, de você, pega aquela mulher ali, vai lá e se declara para ela, pega aquela pessoa, isso ele desenvolveu em todos, assim, e todos nós, eu acho, até mesmo o Gorgo, ele pegava pessoas muito tímidas, eu também sou uma pessoa muito retraída, tal, então ele desenvolveu isso, e isso é muito gratificante, acho, para todos nós. E eu sou muito certinho, então, e ele... então... Eu acho que ele se dava bem por causa disso. Esse contraste, né? Que nem ele. Eu era o que dava um freio nele. Ele vinha com uma ideia muito louca, tinha que ter, tem que ter. E eu era
a razão dele. Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. Aí ele, tá bom, Kojiro, eu não gosto de falar nada com você que você sempre me desanima. E aí, Kojiro, e você? Como foi sua experiência? Foi muito interessante. Em 2011, eu estava participando de um movimento mundial que foi puxado pelos espanhóis, né? De ocupação das praças. Logo em seguida teve o Occupy Wall Street, né? Mas começou na Espanha, o movimento de ocupação das praças, das ruas, questionava o sistema capitalista, né? Que nós vivemos, né? E, mano, na época era nós somos 99%. Então, ou seja, 1% que controla os 99%. E aí eu participei da ocupação que teve, uma ocupação grande, lá no Anhangabaú, né? Isso foi em 2011, que eu participava de um movimento, que era o Movimento Popular Cidadania Ativa, que eu ajudei a fundar na época, né? E a gente lutava por coisas para melhorar, né? É que nesses movimentos que tem hoje em dia, né? Mas os mais conhecidos aí, que hoje em dia é o Brasil Livre, na época não tinha nenhum desses. E a gente, quando surgiu na época, era um movimento totalmente apartidário, porque antigamente era só um movimento que tinha ligação partidária, né? Nosso diferencial foi que era partidário. E aí tinha muitas barracas acampadas embaixo do Anhangabaú ali, e o Careca, acho que trabalhava ali no centro, ele começou a participar não, mas passava por ali, né, para ver o que estava acontecendo, né? Aí ele fez a maior invasão da Merge TV, que foi a Deselegante, e foi nessa época que eu estava acampado lá no Anhangabaú. E aí o que aconteceu? Aquele outro rapaz que fala na próxima semana, ele é um ator que estava participando da ocupação, sabe? Sabe quem é o cara que fala na próxima semana, né? Sei. Então, ele participava dessa ocupação, tanto que depois, quando deu esses problemas com a polícia, né? Que ele teve que responder processo, esse ator falou que ele não se preocupava porque ele tinha 40 advogados, que eram os advogados da ocupação. Mas aí depois ele teve que se desmentir porque a gente da ocupação não tinha nada a ver com a invasão, né? E acabou criando essa coisa. Enfim, só sei que um dia depois, ou 2 dias depois que ele invadiu o link da Globo, sei lá, o Deselegante, ele passou na ocupação de novo, lá no centro, no Anhangabaú. Por coincidência, eu tava lá. E na época, eu acho que ele tava com um chapéu, alguma coisa assim. E aí eu abordei ele. Eu falei, parabéns, você é foda. Eu sempre odiei a Globo, né? Então o que ele fez pra mim, eu só conheci ele, na verdade, com a invasão da Mona Lisa. Antes eu não conhecia. Depois que eu vi as outras invasões e que depois eu passei a participar. Mas nesse dia que eu encontrei ele, pela primeira vez que eu dei parabéns, eu só dei parabéns e ficou por aí, né? Eu só fui reencontrá-lo uns 8 meses depois, quando eu e o Virgulino organizamos uma manifestação contra a Globo na porta da Globo. Foi a Índia Sami, foi a Karina, e foi mais uma galera. E aí nesse dia, ele foi lá. E aí nesse dia que eu comecei a trocar mais ideia com ele. Nós voltamos juntos de carro, né? E a gente voltou falando várias histórias, várias ideias, né? De como a gente podia parar o mundo, sabe? Essas coisas, loucuras nossas, né? E aí a partir daí, começou a surgir entre a gente uma amizade. Eu ganhei a confiança dele, e aí ele me passou o usuário e senha do blog da Merge TV, que até hoje eu tento manter atualizado, né? E eu já tinha um outro blog que eu acabei até largando mão e ficando só com o blog da Merge TV. E a amizade foi crescendo. E aí a gente passou a conversar por telefone todo dia. E a gente ficava assim horas conversando por telefone todo dia. Então a gente ficou assim por muito, assim, uns 2 anos e meio, 3 anos por aí, a gente se falava todo dia por telefone. E tinha assunto, impressionante que não acabava o assunto. Isso é verdade. Impressionante. Falávamos sobre tudo, né? Então foi muito bom. E aí em 2015, 2014, né? Teve o Mad Night, né? A gente foi fazendo as nossas coisas. O Mad Connection, o Mad Night. E aí, por conta do trabalho, né? 2015 a gente já não estava se falando com tanta frequência, mas a gente ainda se falava, ainda se via, né? Com frequência. De vez em quando, né? 2016 a gente foi diminuindo assim também por conta do meu trabalho e também da vida dele, porque ele não parava no emprego, né? E eu também não, mas ele muito mais, né? E aí depois, em 2016 ele conseguiu um emprego, 2017. E aí ele estava namorando, né?
Verdade. ia se noivar, né? Quase noivado, né? E aí a gente foi diminuindo a nossa se ver, né? Mas a amizade sempre era a mesma. Né? Amizade é assim, né? Tem momentos que você se vê mais, tem momentos que você se vê menos, mas não Verdade. deixa de ser amigo. E aí em 2017, a gente ficava naquelas, puta, vamos tentar se ver hoje? Aí ou não dava pra eu vê-lo, ou não dava pra ele me ver. Porque ainda bem, né? Ele tava bem com a família, ele tava saindo com a esposa, com a namorada. Ele tava. 2017 pra ele foi, acho que, um dos melhores anos, dos últimos anos da vida dele, sabe? Porque ele tava bem no emprego, tava gostando do emprego. Tava tudo dando certo, né? Tava. E eu tava feliz de ver isso. Mesmo que não pude vê-lo em 2017, mas a gente se mantinha contato. Eu ainda conversava por telefone com ele, né? E ele me Só falava... não se via com Kojiro, frequência, mas do resto... sim. Ele falava, Kojiro, eu tô feliz, meu emprego é o melhor emprego do mundo. Eu consigo chegar cedo em casa pra curtir minha família, pra ficar de boa. Então ele tava, assim, super feliz no emprego, com a filha dele, com a namorada, a noiva, e depois com a ex. Então ele tava super bem. E aí, agora nesse ano, né, que ele faleceu, uma semana antes, poucos dias antes de ele falecer, foi logo quando ele disse que estava doente no Facebook, né? Eu mandei uma mensagem para ele, falei, e aí, mano, vamos se ver hoje? Aí ele falou, não vai rolar, porque eu tô mal, tô no hospital, eu tô com... ele falou que tava com, como é que fala? Suspeita de febre amarela. Tava tendo surto desde o final do ano passado, né? E aí, eu senti, sem zoeira, eu senti que o universo tava falando pra mim, vai vê-lo. Porque ficou um ano naquela vai, não vai. saída, tentava sair e não conseguia. E eu tive um estalo que aquilo era um sinal do universo falando pra eu tentar vê-lo. E eu tinha machucado meu pé uns dias antes. Mas eu falei, não, amanhã eu vou te ver. Onde que você vai estar? Onde você está internado? Aí ele falou que estava no hospital Mandaki. E eu não conseguia mal andar, mas eu fui lá na casa dele. E eu fui andando, eu andei uns 4, 5 quilômetros a pé, porque eu desci antes. Eu não sabia mais ou menos. Esse dia deu tudo errado. Eu peguei um outro ônibus que eu não costumo pegar, tava chuviscando, eu tava com o pé fudido. Enfim, cheguei lá no hospital do Mandaki, ele não tava lá. Eu perguntei se ele tinha dado entrada, falaram que ele não tinha dado entrada. Aí eu achei meio estranho, né? Porque o Careca às vezes dava umas dessas, tipo, de falar que tava mal e não tava. E aí eu fui pra casa dele, eu fui a pé do hospital Mandaki até a casa dele. Uns 2,5 km, por aí. Até mais. Até uns mais, 3. uns 3,5 km, E eu tava com o pé fudido. Eu, tipo, nesse dia andei uns 7 km com o pé fudido. E aí cheguei na casa dele, ele não tava na casa dele. Aí eu achei estranho também, né? Porque eu falei, pô, a pessoa que tá doente não tá no hospital, não tá na casa dele. Aí eu conversei com a avó dele. Aí a avó dele falou que ele tava realmente mal, né? Mas eu acho que a família ainda não tinha caído a ficha da gravidade, entendeu? Sabia que ele tava mal, mas... Achava que ia ficar tudo bem, né? É porque não é um tipo de doença que as pessoas estavam acostumadas, entendeu? E aqui pra cá começou, aliás, São Paulo inteiro começou isso daí, né? Sim. Então, aí o que aconteceu? Eu não consegui vê-lo no dia seguinte, e aí eu tentei ligar pra ele tipo umas 10 vezes nesse dia, porque eu conversei com ele no sábado. Ele me respondeu. Aí eu falei que ia vê-lo no dia seguinte. Aí no domingo eu não consegui vê-lo. Aí eu tentei ligar umas 10 vezes, ele não atendia. Aí eu pensei, poxa, será que é mais uma daquelas brincadeiras, entre aspas, que ele fazia, né? Aconteceu outras vezes, ele dá uma dessas, sumia e depois voltava. Aí nos dias seguintes, eu tentei ligar, não conseguia, mas chamava. Sabe como você liga, você vê que tá chamando e a pessoa não atende? Enfim, aí eu pensei, eu acho que é algum migué dele, né? Acho algum migué. Desde aquela época eu não estava acessando o Facebook, não tenho acessado o Facebook com frequência, né? E na correria do dia a dia você acaba meio que pensando em outras coisas também. E aí quando chegou na sexta-feira, quinta-feira foi o feriado, na sexta-feira o Virgulino me mandou mensagem às 6 da manhã. Ele mandou assim, tipo, ô Kojiro, você tá sabendo, mano? O Careca faleceu, velho. Velho, quando eu li aquilo, sabe quando você dá um gelo em você? Uma coisa assim que você fica trincado. Eu fiquei totalmente transtornado. Eu falei, não é possível. E eu precisei investigar
Investiguei muito até chegar no que era verdade mesmo. Eu também, Mas eu mesmo tive assim, que perguntar para várias pessoas. Um deles é, também, o Dante também, que é, mandou umas mensagens e tal, e que ele tinha acesso ao Facebook dele de uhum, visualizar, porque eu estava bloqueada e tal. E foi porque todo mundo postando, mas como a gente já conhece ele, a gente imaginou que não, talvez pudesse ter sido uma zoeira, né? sim. Até aproveitando esse gancho que você falou, vários momentos eu conversava com ele e ele falava que, mano, sabe o que eu quero fazer? Eu quero fingir a minha morte. Eu também, com ele também tive Nossa. muito desses assuntos, por isso que era muito É, mais difícil pra gente acreditar, né? é. E aí ele falava assim, ó, e aí quando a gente fizer, vocês têm que confirmar. Vocês têm que confirmar que eu faleci mesmo. E eu falava, mano, para com isso. Se você fizer isso uma vez, nunca ninguém vai acreditar em você. Eu falava isso Era pra ele, exatamente o né? que eu falava. Aí ele, não, meu, é só pra chamar a atenção da Globo. Que eu, não, mano, para com isso. E aí eu tive que ir no enterro pra realmente acreditar que ele tinha falecido, entendeu? Foi muito estranho. Eu tive que tirar a força assim de não sei onde pra conseguir vê-lo, sabe, no caixão. Eu também. E foi isso. Acho que aprendi bastante coisas com ele. Aprendi essa questão de talvez não se preocupar com coisas úteis da vida, né? Porque às vezes a gente se preocupa muito com o trabalho, com faculdade, com. Eu aprendi com ele que a felicidade está na simplicidade das coisas. Né? E ele era uma pessoa super simples, sabe? Tipo, conversava, a gente trocava ideia debaixo de uma ponte, lá do Agabaú, os mendigos, de boa, né? Assim, se tem uma pessoa que eu penso em questão de humildade, né, e simplicidade, eu acho que ele me vem em mente, sabe, como exemplo. Fora outras coisas, né, que tipo, a forma como ele vivia, né, eu acho que ele não se preocupa, ó, ele tinha uma filha, depois teve um outro filho, mas a postura dele não era uma postura como a sociedade gostaria que fosse. Alguém E, naquelas e condições nem dele, por né? isso era ruim, né? Não, nem por isso era ruim. Então. É isso que eu admirava muito nele, né? Essa questão de, meu, foda-se que os outros vão pensar, você vai pensar que eu sou vagabundo, que vai pensar, eu faço o que eu quero, foda-se. Então isso pra mim ainda é algo que eu admiro, sabe? Tem muitas outras É. coisas que eu não lembro agora, assim, porque eu tô falando de improviso, né? Uhum. Então, mas ele faz muita falta, sabe? Acho que é isso que eu queria deixar registrado, sabe? Só um comentário, né? O quanto que ele era doido, né? Vamos dizer assim, né? Ele já estava mal, né? Depois que descobriu que estava com suspeita. E vocês não vão acreditar que a mãe dele conversou comigo, né? E disse que logo que surgiu essa suspeita, ele estava vomitando. Mesmo assim, ele pegou a bicicleta dele e foi na chuva de bicicleta até o shopping para ir no cinema. Isso foi louco. E o que ele Então, assistiu, Né? você sabe? não sei. Mas porque ele gostava de estar no cinema de graça, como ele era doido, né? Então, aí você vê, né? Tem duas coisas aí, né? Não sei se ele pressentia que ele precisava curtir, sabe, os últimos momentos dele. Às vezes eu fico pensando que ele talvez teve um pressentimento. Tipo, vou É, fazer a minha alguma última coisa, sabe? Porque depois de 2 dias ele ficou internado. Complicado. vou tentar ser rápido. Vocês contaram muitas coisas assim que eu passei com ele também, principalmente essa parte de que o Kojiro falou que a felicidade não está atrelada ao dinheiro, esse tipo de coisa, viver na simplicidade e tal. Tudo isso assim foi muito importante. Outra parte assim que foi muito importante foi conselhos assim. Ele sempre me dava muitos conselhos. Ele me ajudava muito em momentos em que eu estava mal. Teve uma época assim que eu não tinha realmente ninguém. A única pessoa que eu conversava mesmo era o Careca. E assim, diferente da Fernanda e do Kojiro, eu conheci o Careca pela internet. Aham. E não, primeira vez que eu vi ele foi na televisão, né? Uma Aham. invasão dele e acabou indo pro Top 5 do CQC. Eu tava assistindo esse dia, eu vi lá Mestre TV, né? Na camisa dele. Aí eu vi lá Mestre TV, fui buscar, acabei
caindo no blog da Mert TV, que era bem diferente, né, do que era hoje em dia. Assisti algumas coisas, vi uns vídeos dele, eu achei assim muito legal, mas só que assim, eu vi lá o e-mail dele, meshtv@hotmail.com. Isso foi em, sei lá, 2009, por aí, 2008. Resolvi adicionar ele no MSN. Quando eu adicionei ele no MSN, eu tentei conversar com ele, mas só que eu não sei por qual motivo a gente não conversava muito, não. Assim, eu não sei se era ele que não me dava muita atenção, alguma coisa assim. Mas só Sim. que quando eu fui fazer meu Facebook, acabou que ele apareceu de sugestão lá, porque eu importei contatos, essas coisas. Ainda não conversava muito. Aham. Aí, eu e um amigo meu, a gente teve uma ideia de fazer um grupo que chama Motherfuckers de Plantão, que eu até coloquei vocês também, eu não sei, né? Eu não sei se eu Ah, coloquei os o Codigo. Motherfuckers. Colocou. Motherfuckers, eu lembro, lembro. Isso. Eu lembro. Então, a gente fez esse grupo e ele foi uma das primeiras pessoas que a gente colocou lá. A gente colocou só pessoa assim, doida mesmo, sabe? Pessoa Aham. que ia dar uma parada engraçada. Ele foi um dos 10 primeiros assim que eu coloquei. Então, ele passou assim a conversar mais com a gente a partir do momento que eu coloquei no grupo. Ele viu assim, pô, ele deve ter pensado, né, que foi muito maneiro e tal. E aí a gente O passou a Daniel Mac, interagir. o Daniel Mac é do Motherfuckers, né? Sim, ele que criou o grupo. Ah, legal. Aí, inclusive, se tiver alguém que era daquele grupo que tá ouvindo, eu mando um abraço também. Fica aí meu salve. E aí ele passou a postar muito, a gente passou a se interagir muito, assim, ele era uma das poucas pessoas que não eram aqui da região, né, de Minas Gerais. Eu sou da cidade de Rio Novo, mas só que tô sempre lá em Juiz de Fora, então eu falo que eu sou de lá, né, Juiz de Fora. A maioria das pessoas eram de Juiz de Fora. E o grupo foi crescendo, crescendo, e com isso a nossa relação também foi crescendo. Ele passou a ser amigo de todo mundo lá, e eu também a ser muito amigo dele. A gente passou a conversar muito, assim. Nossas conversas eram muito boas, principalmente quando eu estava no meu primeiro namoro. Ele me deu muitos conselhos, assim, no meu namoro e tal. Ele era muito amigo da minha ex, sim. Eles até brincavam, né, que o careca era pai dela, ela chamava ele de pai, de brincadeira e tal. E ele estava sempre comentando, até que a gente combinou e ele veio aqui para Juiz de Fora visitar a gente, sabe? E assim, foi a única vez que eu vi ele pessoalmente, mas tipo assim, vai ficar para sempre na minha memória, porque foi praticamente do início ao fim, foram coisas assim muito legais e memoráveis. A gente fez um cartaz assim para ele, para encontrar ele na rodoviária. O Daniel fez porque ele desenhava muito bem, né? Eu acho que ainda desenha. O ônibus dele demorou um pouco a chegar. Quando chegou, a gente foi direto na escola que tinha lá perto da rodoviária encontrar meu irmão. Eu queria apresentar o careca para o meu irmão, porque o meu irmão também era do grupo. Aí a gente bebeu lá, porque o cara trouxe vodka na mala dele, ele trouxe várias. Ele falou só as Cara coisas mais dele. importantes. Foi 2013, né? Isso Foi. aí. Ele falou, na mala eu só trouxe as coisas mais importantes. Terno, umas camisas da Mert TV, umas roupas dele e vodka. Aí Terno não a podia gente. faltar. É. Se bem que eu acho que ele nem usou, né, o terno. Mas só que aí depois a gente foi lá para casa da minha ex, a gente bebeu um pouco. A gente tirou uma foto lá que ficou muito legal do Careca com o Daniel Mac, que eles estavam imitando o Breaking Bad, os personagens do Breaking Bad principais, aquela cena em que eles estão sentados no sofá tomando cerveja. E ficou Aham. bem parecido mesmo, porque o Heisenberg é careca, né? E o É. Jesse é um cara mais novinho, então ficou bem parecido. Aham. Depois a gente levou ele num hotel lá, bem fuleiro, mas só que ele nunca reclamou dessas coisas, assim, né? Como você falou, ele era uma Não, pessoa assim, bem Não, ele não simples. se importava com isso, sim, não. não, imagina. Na propaganda falava que tinha TV a cabo, que tinha Wi-Fi. Quando chegou lá, mal tinha chuveiro, sabe? E aí ele sempre falava assim: ah, vou ficar naquele hotel lá que tem Wi-Fi, que tem TV a cabo, assim, de zoeira, sabe? Depois a gente foi no encontro na casa da Laura, e tipo, esse dia foi um dia assim,
muito maneiro, foi muito maneiro mesmo. A gente bebeu pra caramba, a gente se divertiu, a gente nadou. Ele se divertiu muito também, a gente tirou várias fotos. E a parte mais legal foi, claro, né, a luta entre o Daniel e o Careca. Era uma luta encenada, né? Tipo o WWE. E eu fui o juiz da luta. Foi muito engraçado. A única coisa assim que eu achei que faltou foi gravar a luta. Mas como não tinha luz direita, assim, aí era ruim de gravar. Então tirou só várias fotos com flash. Depois ele ficou na casa da Laura. Depois disso, a gente foi lá na UFJF, que é a Universidade aqui Federal de Juiz de Fora, levar ele para conhecer, que é onde eu estudei, né? E lá é tipo um parque, assim. Ele até falou assim que ele queria que a USP fosse tipo a UFJF, porque lá tava lotado de gente, sabe? No Sei, sei. domingo a gente fez um piquenique. Eu vou falar que isso já faz tanto tempo que a Laura nem vai ficar tão brava comigo. A gente pegou o cartão dela e a identidade dela emprestada, porque ela pediu para comprar uns biscoitos, né, pro piquenique. Mas a gente não fez isso. A gente foi pro mercadinho e começamos a tomar cerveja lá. Ah, claro. Foi muito doido. A Essa é gente clássica. começou a tomar cerveja pagando no cartão dela. Não era corotinho, não, né? Não, foi cerveja mesmo. A gente comprou os biscoitos depois e também compramos uma pipa, né? E essa pipa, assim, foi uma das partes mais simbólicas. A gente voltou para lá, depois a gente tentou levantar a pipa, mas a gente mal conseguiu porque não estava tendo vento direito. Aí a gente falou assim: quer saber? Foda-se. A gente pegou, amassou a pipa e tacamos fogo nela, no meio do FJF. E, incrivelmente, ninguém brigou, nenhum guarda assim, veio encher o saco por causa disso. Aí a pipa virou uma fogueira, cara. A gente ficou colocando as paradas lá, acabou virando uma fogueira grande. A gente fez uma roda em volta da fogueira e Aham. ficamos lá conversando. Tinha um carinha lá com violão, ficou tocando. E foi isso. Depois a gente deixou ele na rodoviária. Ele, como sempre, tirou foto com várias pessoas que ele não conhecia. E Aham. foi essa a vez que eu vi o Careca e tu vai ficar assim para sempre na minha memória. Ele ficou quantos dias com vocês aí? Muito bom. Foram 3 dias. Foi um fim de semana, né? Foi um fim de semana. Eu lembro que ele comentou dessa viagem. Na época Ele ele falava tava. que ele foi para o Chile, né? Mas só que Chile, no caso, era Juiz de Fora. É. Aí, É. a despedida dele foi assim. Eu estava acompanhando, né? Eu vi que ele ficou doente no grupo da MERT TV, então eles estavam sempre atualizando lá. Eu não tive essa parada de duvidar, sabe? Porque estava tendo muito detalhe, sabe, das coisas, mas como comentou isso com vocês, então faz sentido vocês duvidarem do acontecimento. Mas só que assim, eu fui acompanhando, eu fui vendo, eu ficava, poxa, ele vai melhorar, vai melhorar. Aí, só que na hora assim que parar de dar notícia, eu pensei assim, pô, eu acho que não deu para ele, não. E assim, e foi realmente isso que aconteceu. O pessoal Você parou de pressentiu. atualizar. O pessoal parou de atualizar porque ele realmente tinha falecido, sabe? E eu fiquei um pouco chocado assim também. Por mais assim que eu não convivi com ele todo dia igual vocês, ele também foi um amigo assim verdadeiro, sabe? Perto E que eu que vi. estava presente com você no momento que você estava sozinho também, né, meu? Mesmo de Sim, longe, né? sim, isso foi muito importante para mim, de verdade. Como eu ouvi um outro relato que eu gravei do Dante, eu não vou dar spoiler da parada, não, porque em breve a gente vai vai colocar esses relatos para tocar. O Dante falou uma parada, que ele ajudava nessa questão da depressão, porque o careca também tinha e tal, aí um ajudava o outro. Isso também Sim. acontecia comigo. Ele me ajudava muito, eu não conseguia ajudar ele tanto, porque eu era adolescente e tal, era muito mais imaturo do que eu sou hoje em dia. E também o Iago, ele comentou também que o Careca ajudava muito ele. E assim, no dia que ele faleceu, eu não consegui nem dormir. Fiquei pensando a noite toda, virei a noite, fiquei realmente bem triste, mesmo estando de longe.
e eu não poderia ir no velório dele. Então eu falei com o Celso Tito, que tá morando em São Paulo agora, se ele poderia ir no velório representar a gente, né, do Motherfuckers. E ele foi. Foi isso, assim, a nossa despedida. E também a minha relação com ele. E fazer um comentário do que você falou, né? À vontade. Em 2013, né? Era uma época que eu conversava muito com ele é aquela época que eu falava com ele todo dia, né? E eu Sim. sentia realmente que tinha depressão, né? Você percebe, quem passou por depressão reconhece outra pessoa que tem depressão, né? E essa viagem que ele fez para Juiz de Fora, né? Foi muito boa para ele, porque foi numa 2013, foi uma época que ele estava muito mal, muito deprimido, né? E eu lembro que ele comentava e falava muito bem de vocês. Ele falava, pô, aquela rapaziada lá de fora, você tem que conhecer Kojiro, não sei o quê. Foi muito louco. Isso ele sempre me falou também. Que foi. Aliás, quando a gente voltou a se falar, que foi também nessa data, 2013, fim de 2013, começo de 2014, durante o ano de 2014 inteiro. E ele sempre falou realmente muito bem dos meninos. E foi muito bom para ele. Eu senti que ele gostava muito. Eles ajudaram bastante ele também, entendeu? Sim. É uma troca, né? Uma fase que ele tava mal, entendeu? Assim, eu senti que ele gostava muito da gente, sabe? Vamos ouvir agora os relatos? Pode colocar. Tranquilo, é. Eu vou mandar todos os áudios, um seguido do outro, e no final a gente comenta. Tá bom. Então eu vou colocar o relato do Dante. Então, eu vi o caso lá da invasão do link da Globo quando o vice-presidente do Brasil estava lá internado, né? Ao vivo. Eu vi falar da Média TV, daí eu comecei a acompanhar eles no YouTube e no blog deles. E um dia, no final da novela Avenida Brasil, acho que 2011, 2012, eu estava compartilhando lá coisas sobre a novela, sobre a Globo, né? Daí ele gostou do que eu compartilhei, daí ele enviou a solicitação. E ele começou a curtir as minhas coisas, a minha web TV. E de lá pra cá a gente fez uma amizade muito grande. Daí ele mandava material pra mim. E eu dava ideias pra ele, como uma ideia muito legal lá, que eu vi, que eu já sabia essa ideia, que onde eu fora do país. Ele precisaria fazer nos próximos meses essa ideia. Pena que ele acabou falecendo. E eu publiquei no meu site a história dele quando ele faleceu. Eu avisei alguns amigos na noite que ele faleceu. E ele teve muitos acessos, inclusive. O pessoal compartilhou e deu os pesos em bastante. A gente conversou por umas 5 horas e meia a última vez, pelo Messenger, através da ligação. Parece assim que era uma despedida, foi umas 2 semanas antes dele falecer. Aí eu participei de algum hangout com ele. Eu acho que eu ajudava a botar um freio assim dele em algumas coisas assim, que eu via que ele saía um pouco da realidade e botar mais os pés no chão. E ele me admirava que eu sempre vencia as coisas, assim, os problemas. E eu via que ele tinha umas ideias muito criativas. Ele foi convidado pelo SBT, pela Record, pela Rede TV, mas ele recusou. E eu queria que ele aceitasse. Bom, pessoal, o meu nome é Deivan, eu sou publicitário, tá? E eu fui convidado a falar um pouco sobre o grande Rodolfo Gouveia Lima, o mais conhecido como Careca Doido Salazar, e também o criador da Merd TV e invasor de links da Rede Globo profissional. Isso era a forma como ele gostava de ser tratado e ser reconhecido. Bom, ele se foi, né? Infelizmente. Era um cara fantástico, um cara de mente aberta, um cara que queria a toda custa promover o pensamento crítico da população, principalmente da grande massa, do povão, né? E baseado nisso, ele buscou um meio, né, para poder concretizar essas ideias, esses pensamentos que ele tinha. E esse meio que ele achou foi o humor, tá? Então eu acho que, na minha concepção, o que eu entendo do Rodolfo é que, por mais
que ele tenha sido radical nas suas invasões, né, de links ao vivo da Rede Globo, de vários telejornais dessa emissora. Eu acredito que ele levava, é claro, esse pensamento crítico, né, mas ele conduzia isso numa linha de humor. Humor sarcástico, claro, tinha sarcasmo naquela brincadeira toda, mas também um humor que queria atingir o povo e fazer com que ele pensasse melhor a respeito não só da Globo, mas de todas as mídias, né, que compõem o sistema de televisão, o sistema de rádio e, mais precisamente, né, o sistema da internet, que é onde ele atuava mais, né, através do canal do Mer TV no YouTube e também através da página da Mer TV no Facebook e dos seus perfis, né, porque ele não tinha só um perfil, ele tinha vários perfis, né, além do perfil original do Rodolfo, ele também mantinha alguns outros perfis fakes, né, no Facebook, mas a temática, vamos dizer assim, geral da coisa era o humor, e ele escolheu o humor como um meio de levar a mensagem que ele queria passar para o povo, que era criar esse pensamento crítico, como eu já disse. Bom, eu conheci o Rodolfo através da internet, né, vendo as suas maluquices aí, né, o seu senso de humor através dos vídeos do canal, né, e aí me aproximei dele, a gente se tornou amigo primeiramente pelo Facebook, né, depois a gente acabou se entendendo, porque embora o meu perfil não seja um perfil pessoal, não seja um perfil voltado exclusivamente para o humor, eu tento colocar na minha página no Facebook, né, coisas idiotas, coisas do dia a dia, explorar o senso crítico da pessoa em cima do humor e do absurdo, né? Então eu acho que isso daí, de certa forma, cativou ele e fez com que a gente cruzasse os caminhos aí, né? Aí, um certo dia, quando eu ainda morava em São Paulo, alguns anos atrás, né? Agora eu estou no interior de São Paulo, mas eu acabei encontrando com ele num barzinho, né? E foi um encontro assim improvisado, né? Na verdade a gente conversou pela internet primeiro, falou, eu vou estar fazendo foto perto de tal local, né? Aí falou, puta cara, vai nesse dia, que nesse dia eu também vou estar por lá e tal. Aí a gente se cruza. Aí beleza, aí a gente pegou, trocamos o telefone e tal. Naquela época, a época pré-WhatsApp, né? Então o que a gente tinha era mandar SMS, né? Eu avisei pra ele, tô chegando aí e tal. E aí encontramos com ele, mas eu acabei me atrasando, né? Então a conversa foi curta, foi um encontro pessoal, a gente se cumprimentou e tal, né? Mas ele também tinha um compromisso, então a gente acabou conversando, sei lá, acho que uns 5 minutos, né? E a gente pôs o papo em dia, né? Perguntei pra ele, aí, vai invadir algum link hoje? Ele falou, hoje tá fraco e tal, né? Eu encontrei um link aí da Band, né? Mas nem compensa mexer com aqueles caras lá, porque é muito pouca coisa, né? E é isso que ele passava mesmo. Ele tinha acesso aos links, a agenda de links ao vivo da Record, da Rede Globo, da Band, né? Que são os principais canais da TV aberta. Mas ele preferia atacar, né? Vamos dizer assim, os links da Globo. Ele dizia isso, que a Globo, em determinado momento da vida dele, prejudicou ele de alguma forma, mas ele nunca disse, pelo menos para mim, qual foi essa forma, qual foi o motivo, o que foi que levou a isso. Eu acredito, né, que na verdade ele escolheu a Globo porque a Globo é o maior veículo de massa do país, tá? Então ele sabe que se for olhar as análises do Ibope aí, de todos os outros institutos que fazem medição de canais de TV, né, principalmente, a Globo está sempre disparada, né, com audiência massiva, né? Então eu acredito que ele tenha escolhido a Globo por causa disso, não que tenha realmente ocorrido alguma coisa, eu não sei, pode ser que eu esteja errado e pode ser que realmente ele tenha sido prejudicado pela Globo em algum momento da vida dele, mas o que eu sempre vi no trabalho dele era isso, era a formação do senso crítico na população de massa. E isso se expandia não só na questão do que saía na Rede Globo e nos outros canais, como também
o que se passa na internet, as fake news, né, que na época ainda não tinha essa nomenclatura, mas que já existia em abundância por aí, né? E também é tudo que o que os políticos, né, sempre fizeram, sempre falaram. O Rodolfo, ele é apolítico, ele sempre foi apolítico, ele nunca foi um cara assim, sou voltado para a direita, sou voltado para o centro, sou voltado para a esquerda. Ele não prezava isso, ele prezava um pensamento crítico que fizesse com que a pessoa, o cidadão comum, entendesse que a política tem os seus podres e tem o seu lado bom também. Mas que para você conseguir chegar um ou outro, você precisa ter, antes de qualquer coisa, um pensamento crítico. Então, o que eu vejo hoje do Rodolfo, né, de todo o legado que ele deixou aí, né, com essa temática incisiva do humor, né, sempre foi alertar as pessoas de que a gente precisa pensar em tudo, tá? Você precisa se dedicar à literatura, ler muito, conversar muito, em barzinho, roda de amigos, ou em bate-papo na internet, tanto faz, mas converse, troque informações, troque ideias, e em cima disso daí, resgate a ideia, a questão principal do senso crítico, que isso é muito importante em todas as esferas, tá? Seja esfera social, esfera política, esfera religiosa, principalmente esfera religiosa, porque também é outro grande deturpador de pensamentos a religião. Então eu vejo isso, eu acho que o Rodolfo ele quis sempre passar essa ideia filosófica, né, de enxergar o mundo de uma forma mais crítica e também mais cética, obviamente, né? Eu acredito que ele conseguiu passar isso para muitas e muitas pessoas, e eu gostaria muito que o trabalho dele fosse continuado de alguma forma por pessoas que compartilham da mesma ideia, do mesmo ideal dele, tá? Foi um grande cara, nós tivemos uma grande perda, eu senti demais, então foi uma perda que eu senti. Ele foi um grande amigo, muito mais que um amigo virtual, embora a gente tenha se conhecido pessoalmente te visto pessoalmente somente uma vez, mas eu sempre achei ele um grande cara, e ele vai continuar sendo um grande cara. É isso aí, e espero que a Merit TV continue e leve à frente aí o ideal do grande Rodolfo, do grande careca Salazar. Obrigado. Bom, meu nome é Jéssica, eu me tornei amiga do Rodolfo em 2012 e o que eu posso falar sobre ele? Bom, era um cara assim que, de fato, entendeu? Não tem como negar o quanto ele inspirava as pessoas. O Rodolfo, para mim, assim, ele me ensinou o que é o questionamento, entendeu? E acredito que não só para mim, mas para muitas pessoas. Ele era aquele cara que, assim, te instigava a questionar o mundo, a duvidar de tudo, basicamente. Com uma leve inclinação a muitas e muitas teorias da conspiração, mas, sem dúvida, assim, uma pessoa que eu vou sentir muita, muita falta. E além do contraditório político, além da pessoa virtual, da pessoa popular a qual ele era e a qual ele se fazia muito bem, ainda tinha o Rodolfo, meu amigo, o Rodolfo que, assim, eu posso dizer que por muitas vezes foi aquele cara que, quando a gente tá triste, ele virava e falava, pô, manda tudo e se danar, entendeu? E vai curtir sua vida, vai ser feliz. A minha melhor lembrança dele, eu acho que, assim, a que me vem hoje foi na época que eu tava grávida. Eu tava conversando, assim, com o pessoal sobre a escolha dos nomes, entendeu? No caso da minha filha. E aí eu não tinha nem ideia do que colocar se fosse menina. E eu lembro que em uma conversa com ele pelo Facebook, ele pegou e virou assim e falou, já, eu acho que pra mim, o nome ideal para se colocar é Isabela. Daí eu perguntei, eu sabia que era o nome da filha dele também, perguntei, mas por que você acha que eu devo
colocar a Isabela. Ele falou, bom, pra mim é sinônimo de amor. E isso, assim, foi uma... Eu vi uma sinceridade tão grande, assim, um carinho tão grande, entendeu? Do Rodolfo família e tudo, que, assim, nomeou a minha filha, por assim dizer. Então, assim, é um cara que eu ainda não acredito que morreu. Acho que eu e muitas pessoas ainda, sabe aquela sensação de tipo, todo careca que passa por você olha uma segunda vez para ver se não se trata dele. Mas, sem dúvida, deixou uma falta muito grande e essa falta vai ser sentida e de uma forma diferente das outras, que geralmente a gente chora, o Rodolfo, no caso, até nisso, ele conseguia ser especial, porque toda vez que eu lembro dele, o que me vem é só felicidade, entendeu? Então, assim, agradeço pela oportunidade, por todo mundo que tá fazendo essa homenagem para ele e essa aqui é a minha. Nossa, meu amor, se eu for contar minha experiência com o careca, um áudio de 1 minuto e meio não vai dar. Eu era amiga dele, mas muito próxima de verdade, cara. E cada dia que passa eu desacredito, eu ainda tenho a esperança de estar no ponto de ônibus e ver ele saindo da casa dele. Ele era muito próximo da gente. Se você buscar um dos vídeos dele que ele fez em cima da laje, você vai ver ele filmando a gente. Então era muito forte assim o que a gente tinha com ele. Essa última que comentou era a Viviane Sper. Vocês têm algum comentário? Esse vídeo que ela falou foi, acho que tá no Marriage Night 2. Eu tava no dia. Eu acho que eu sei quem são. Assim, sobre os áudios eu só queria comentar algumas coisas. Eu esqueci de falar no meu relato que uma semana, eu acho que antes do careca falecer, a gente estava combinando de eu ir em São Paulo. Ele ia me apresentar aí e, assim, frustrou totalmente os meus planos de conhecer São Paulo. Ia ser, assim, um rolê sensacional, igual quando ele veio aqui. E também a gente conversou por voz. Igual o Dante falou, a gente também conversou uma semana assim antes, mais ou menos. A gente bateu um papo assim até bem longo. Uma outra coisa que eu queria perguntar para o Kojiro, como você vê essa relação da Mestre TV com o humor? Porque os seus posts lá no blog, pelo que eu vejo, são mais sérios, mas o que você acha? A gente tinha uma divisão. O blog, eu tratava o blog de uma forma mais séria, né? Mas eu fazia muitos posts para a página, utilizando o meu lado cômico, né? Mas o blog sempre foi mais sério mesmo, né? Mas a parte de humor mesmo era 90% ele, vamos dizer assim, né? Eu era 10%, que às vezes eu fazia uns postzinhos lá na página com um toque de humor, né? E também uma coisa que eu reparei nesses relatos é que muita gente falou em instigar o pensamento crítico. Então parece que foi uma coisa que o careca realmente fazia. Comigo também aconteceu isso, mas só que eu já tinha um pouco de pensamento crítico, então só aumentou, né, essa parte. Vamos para o encerramento? Vamos? Vamos. Agora que a gente está encerrando, vocês querem dar algum recado, alguma coisa assim? Não. Eu acho que eu não tenho nada na cabeça agora. Bom, deixar um recado, eu acho. Acho que a gente queria agradecer as pessoas que participaram, né? Sim. Agradecer as pessoas que porventura estão escutando ainda. E é isso. Eu acho que a memória dele ele sempre estará, né, na nossa memória. Como disseram, né, nos áudios aí, 99% de memórias positivas, né? Sim. Eu queria só mandar um abraço para todo mundo que eu citei aqui, porque eu falei muito do grupo que tinha lá, né, no Facebook. Mandar um abraço para todo mundo, até quem eu não tem contato mais. E é isso, eu quero agradecer a presença de vocês também, agradecer quem está ouvindo ainda o podcast até agora. E é isso, abraços e até o próximo programa. É isso aí, pessoal. Um abração e não percam na próxima semana.